Herodes o Grande governou a Judéia à época do nascimento de Cristo. Na história e na Bíblia, ele é tido como o ditador homicida que tentou assassinar o menino Jesus e que ordenou a morte de seus próprios familiares. Mas a reputação cruel de Herodes ofuscou seu legado como um construtor visionário. Ele arquitetou um dos mais ambiciosos projetos de construção da Terra Sagrada. Herodes deixou um legado em pedra que sobrevive até os dias de hoje, e agora nós iremos investigá-lo. De Massada, onde uma fortaleza desafia a gravidade pendendo de um rochedo íngreme, a Cesareia, onde Herodes construiu o primeiro porto artificial do mundo. Do Heródion, onde uma montanha esconde um palácio fortificado, ao Monte do Templo em Jerusalém, na época a maior estrutura do planeta. Nossos investigadores irão desvendar como essas obras foram erguidas. Como construíram isso lá em cima? E revelarão a escala, a ousadia e a inovação destas incríveis façanhas da engenharia. Esse é o mundo perdido de Herodes, o Grande. Mundos Perdidos. Herodes, o Grande. Esse deserto seco e quente é o local mais desolado de Israel. Há 2000 anos, em 37 a.C., essa terra se chamava Judéia e era governada pelo rei Herodes. Nas margens do Mar Morto, em um local chamado Massada, ele decidiu construir uma fortaleza sobre um rochedo. As muralhas da fortaleza ainda existem e nossos investigadores irão explorá-las. Ori Soltes é um arqueólogo da Universidade de Georgetown, em Washington. Ele é um especialista na história da Terra Sagrada. Ori pretende entender melhor o legado de Herodes a partir das ruínas do rochedo. Agora vamos descer por essa passagem. Certo. E entrar no Caudário. E podemos ver bem o que é isso abaixo do piso. Mark Talesnik é um engenheiro geotécnico da Universidade de Haifa, no norte de Israel. Ele pretende descobrir como os construtores da fortaleza conseguiram trabalhar nesse local, o que seria difícil mesmo com a tecnologia de hoje. A fortaleza está situada em um platô 457 metros acima da planície. E Mark logo percebe que os engenheiros de Herodes conviviam com o risco de uma queda fatal. A rocha é cheia de fendas. Em qualquer lugar que olhamos, vemos rachaduras na pedra. Era preciso ter cuidado. Vejam só esses 4 grandes parafusos. Eles penetram de 15 a 20 metros na montanha. Gostaria de saber se os engenheiros de Herodes pensaram nessa questão. Herodes não se preocupava com a segurança dos trabalhadores. Seu único interesse era a transformação desse local, que não seria apenas um palácio, mas um refúgio. Ele precisava de proteção, pois não estava seguro no poder. Herodes não havia herdado a coroa nem pertencia à família real judia. Ele subiu ao poder usando violência e habilidade política. Ele se tornou rei graças ao apoio de Roma, a superpotência da antiguidade, mas era mal visto pela nobreza e pelo povo judeu. Herodes era um rei imposto por uma potência estrangeira e não podia confiar em ninguém. Massada era um lugar vital para Herodes, onde ele poderia se refugiar caso houvesse uma revolta. Em Massada não existe água, sombra, comida ou fonte de energia. Guiado pelo historiador Albert Baumgarten, Mark Talesnik descobre que para um empreiteiro como Herodes, Massada possuía um recurso vital: pedra. Essa é a pedreira. Nossa, isso é incrível.
Os engenheiros de Herodes usaram essas pedras para cercar o platô com uma muralha de 1 quilômetro de comprimento. Chamada de casa-mata, era uma muralha especial. Com uma cavidade no meio, possuía duas funções. Baumgarten mostra o interior da construção a Ori Soltis. Então, essa era a parte interior da caça-mata, certo? Temos a muralha externa e a muralha interna. Isso mesmo. Os cômodos podiam servir de habitação, serem usados para armazenagem ou preenchidos com pedra para tornar a muralha mais resistente em determinados pontos. As casamatas eram grandes o bastante para abrigar as tropas de Herodes. Mark percebe que os construtores da fortaleza arriscaram a própria vida. Olhando daqui é realmente difícil de ver, mas eu acredito que não havia qualquer tipo de fundação. É incrível como a construção está próxima da beira do penhasco. Pequenas lascas ajudam a prender as grandes pedras. Eles usavam o que tinham à mão, Isso. não é? É por isso que nós vemos esses pequenos pedaços de pedra que, na verdade, tornam a muralha mais estável. Se tirarmos as pequenas pedras do meio, as pedras maiores não se encaixam direito. Como você faria para assentar essas pedras? Como eu faria isso? Só se fosse muito bem pago ou se tivesse muito medo de Herodes. Herodes aterrorizava todos que o rodeavam e gostava de exibir seu domínio sobre a natureza. Se fazia calor, ele exigia frio. No meio do deserto, no setor norte do rochedo, ele ordenou a construção de um suntuoso complexo de banhos. Então, era aqui que deixaríamos Isso nossas mesmo. roupas. Depois entraríamos nessa sala que era Essa era a sala morna. o tepidário. O tepidário. Na verdade, entraríamos nessa sala e começaríamos aqui na sala fria. As casas de banho eram características dos palácios de Herodes, demonstrando status e riqueza. Nessas paredes podemos ver o que restou da pintura. Agora vamos descer por essa passagem Certo. e entrar no Caldarion. E podemos ver, bom, o que é isso abaixo do piso? O que havia aqui? Muito bem. O que vemos aqui é o sistema de aquecimento da sala mais quente do banho. O ar quente produzido pela fornalha era conduzido por tubos sob o piso e pelas paredes. O sistema permitia que a temperatura da sala fosse controlada. Então isso é genial. Temos as pedras e o material que segura os ladrilhos. Em cima disso temos ladrilhos, gesso e pinturas. Isso temos mesmo. uma série de camadas. Bom, essa é uma edificação que foi projetada e construída com muito cuidado. Isso nos traz uma questão. Sim. O calor vinha da água quente, que vinha do fogo, Certo. que vinha de onde arranjavam combustível para o fogo. a Traziam madeira. a madeira de qualquer lugar onde houvesse madeira para que houvesse fogo para aquecer a Então água. dinheiro não era problema. Dinheiro não era Herodes trazia problema. madeira de onde quer que Isso. fosse. O trabalho escravo era a solução para outro problema: a falta de água. Canais coletavam a água da chuva. Canais foram construídos com o objetivo de direcionar a água para determinados locais Então, e para esses garantir... canais foram Sim, construídos isso por mesmo. Herodes. Podemos ver vegetação dos canais. Quer dizer Isso que mesmo. ainda há umidade aqui. Ainda há umidade aqui. Durante o inverno, a água armazenada em duas piscinas a oeste de Massada era direcionada para cisternas subterrâneas com capacidade de 40 mil metros cúbicos. Então, a água era carregada por escravos até o topo da montanha. Situado 305 metros acima da planície, o Palácio Suspenso de Herodes era uma ousada obra de engenharia. Os níveis inferiores foram construídos em terraços cortados na face norte do rochedo. Olha só essa parte aqui. A rocha alterna faixas duras e macias, facilitando o trabalho de escavação dos engenheiros até as camadas de pedra boas para construir. Olha só, a grande vantagem é que esse tipo de rocha é fácil de quebrar. Após quebrá-las em camadas, podiam construir os diferentes níveis. Herodes teria acesso a esses níveis através de uma escada. Essa é a escada. Ela sobe até ali onde haveria um deck Não, e... esse é o deck.
Não, peraí. Olha isso. É óbvio que havia alguma coisa aqui em cima. É mesmo? É. Tudo bem. A engenharia era ousada e a decoração era suntuosa. Aqui devemos imaginar que havia uma série de colunas e um telhado cobrindo toda a construção, criando um pórtico coberto onde as pessoas podiam se proteger do sol forte. Ao mesmo tempo, podiam aproveitar a brisa e a fantástica vista. É incrível. Sim. Era o mínimo para o homem mais rico do Oriente. Com certeza. Masada, a fortaleza do rei Herodes, era uma maravilha da engenharia. Ele transformara uma rocha inabitável em um oásis. Além do magnífico palácio suspenso, Herodes construiu uma suntuosa casa de banho, tão sofisticada como as de Roma. E fez tudo isso no meio do deserto. A combinação de luxo e proteção se tornaria a marca registrada de suas obras. Masada foi apenas o começo. Herodes, o Grande, estava prestes a realizar um dos projetos mais ambiciosos de seu reinado. Herodes, o Grande, governou a Judéia como um ditador. Ele impunha o medo e vivia sob o temor de assassinato, traição e revolta. Herodes não confiava em ninguém, preferindo a segurança de tijolos e argamassa. Nossos investigadores presenciaram a grandiosidade da fortaleza de Herodes no topo do Monte Masada. Esse tipo de construção seria sua marca registrada. Herodes construiu nada menos que 11 fortalezas. Agora veremos a mais magnífica de todas, que foi batizada com seu próprio nome, o Heródium. Herodes começou a construí-la no início de seu reinado e levou 3 décadas para finalizá-la. À primeira vista, o local parece ser apenas um vulcão. Mas as aparências enganam. Orissoltes irá explorar os extraordinários segredos dessa montanha. Seu guia é o especialista Marty Freelander. Durante a subida, não há sinal de existência de uma fortificação feita pelo homem. Mas ao chegarem no topo, 750 metros acima do nível do mar, eles descobrem que o morro esconde um vasto palácio. Nossa, isso é incrível, não é mesmo? É fantástico. O Heródium tem 200 metros de diâmetro. Temos essa enorme estrutura circular. Foi simplesmente construída em cima do morro ou o que houve? Ele escolheu um morro comum, próximo ao deserto, e criou sua própria montanha. Nossa! Mark Talesnik é especialista em grandes projetos de deslocamento de terra. Ele quer entender como Herodes transformou esse local. Eu estou aqui para saber como ele fez isso. A primeira questão é descobrir o que é natural e o que foi feito pelo homem. Eu quero saber se podemos subir aqui para visualizar a linha entre a rocha e o cone artificial. Eu acho que esse aqui é o local. Foi nesse terraço que os engenheiros começaram a construção. Eles subiram até aqui e construíram daqui para cima. Muito bem, vamos lá. Mas como isso foi feito? Como Herodes construiu uma montanha em cima do morro? Primeiro ele ordenou que escavassem aquele morro próximo. Dá uma olhada, veja como o topo é plano. Aquele morro devia ser do mesmo tamanho desse morro aqui. Ele retirou rocha e terra dali e trouxe para o topo dessa montanha. O ego de Herodes era a força motriz do projeto. Ele queria que seu palácio fosse a estrutura mais alta e imponente do deserto. Vamos subir mais um pouco, até o topo. O declive íngreme tinha um propósito de defesa. Seria impossível levar uma arma de cerco até o topo.
Tá cada vez mais íngreme. Subimos uns 20 metros. Vamos tentar medir a inclinação aqui. Muito bem, cadê a bolha? Pronto. Mais ou menos 45 graus. Está cada vez mais difícil de subir, da mesma forma que deveria ser no passado. Do topo, 120 metros maior que os morros vizinhos, Herodes tinha uma visão clara de Jerusalém, a 25 quilômetros de distância. E as pessoas em Jerusalém também poderiam vê-lo. A aparência de vulcão foi produzida empilhando terra sobre as paredes externas, que ganharam resistência graças ao formato circular. Uma segunda muralha contorna a primeira. Era aqui que os guardas patrulhavam, marchando ao redor da fortaleza. Era. Estamos andando entre as duas muralhas? 4 torres marcavam os pontos cardeais. A torre leste era 3 andares mais alta. Era onde ficavam os aposentos de Herodes. Essa é a parte central. Ela tem várias funções, além de ter uma ótima visão. Também é muito fresco lá em cima. Se Herodes quisesse fugir do calor, lá em cima ele teria uma sala com vista e um lugar para se refrescar. Esse era o único local ventilado. Isso mesmo. Ori encontra a passagem que formava a entrada particular de Herodes no palácio e que dava acesso a um jardim interno. Esqueça essas pedras. Esse era o topo de uma escada de 200 degraus. Nossa. Ele entrava por aqui e chegava em grande estilo. Aqui tudo era diferente. Havia plantas e gesso, havia estuque e afrescos. Belos jardins. Os aposentos ficavam aqui. Nesses 2 andares encontrava-se todo o tipo de extravagância. Havia um elaborado complexo de banhos, marca registrada de suas residências. Havia uma sala fria, uma sala morna, uma sauna, um banho turco e uma piscina de imersão. O design dessa sala é notável. Essa era a sala morna, o tepidário. Mas o aspecto mais fascinante está lá em cima, no topo. Está olhando para o primeiro teto em abóbada do mundo ocidental construído por Herodes. Essa é outra prova de que Herodes era um visionário. Ele foi o primeiro a fazer isso e construir uma espécie de céu em miniatura. Ele teve essa ideia que ninguém havia pensado antes. Herodes foi o primeiro. E o topo era aberto. É um óculo, certo? Exatamente. Hoje está fechado, mas era aberto para que a luz entrasse. Muito bonito. E toda a superfície devia ser coberta de afrescos. Todas as imagens. Geishas, sereias. Era uma abóbada do prazer. Essa pode ser a primeira sala em abóbada já construída. É uma prova da ambição e ousadia que Herodes exigia de seus construtores. Mark Talesnik analisa as pedras para entender como essa grande revolução da engenharia foi realizada. Ótimo, ótimo, é incrível. O formato das pedras alinhadas até o topo do óculos é muito interessante, porque tinham que aguentar a compressão em 2 direções. As estruturas de pedra são erguidas graças à compressão, a força de um bloco sobre o outro. No arco, isso ocorre em 2 dimensões. Mas na abóbada, a compressão é exercida sobre todas as pedras, em todas as direções. Seria interessante saber como eles construíram isso. Os romanos usavam formas para construir arcos. Imagino se faziam abóbadas do mesmo jeito. Também podiam usar areia. Podiam fazer uma pilha de areia, colocar as pedras em cima e depois remover a areia. Interessante, isso é fantástico. Para garantir o fornecimento de água, Herodes ordenou a escavação de enormes cisternas. Onde estamos entrando? Bom, estamos entrando na antiga cisterna. Ao longo do ano havia fortes chuvas e a água era armazenada nessa cisterna aqui. Imagino que alguns guardas ficavam aqui embaixo sem ver a luz do sol. Exato. Desculpem, rapazes, mas não era fácil ser um soldado romano. Agora podemos entender a genialidade de Herodes. Se olhar bem, pode ver que há uma linha de água mostrando até onde a cisterna era cheia.
O Herodium era a prova do domínio de Herodes sobre o deserto. 154 mil metros quadrados de terra improdutiva foram transformados em um palácio de prazeres com vastos jardins. Uma enorme piscina com aqueduto próprio constituía a peça central. Toda a área era cercada por jardins suntuosos e muito impressionantes. Lembre-se que estamos no meio do deserto. Herodes criou um jardim temperado em pleno trópico. Do tamanho de 2 piscinas olímpicas, era navegável por pequenos barcos. A construção no meio do deserto, parte oásis, parte fortaleza, mostra a visão de mundo de Herodes. Ele era um visionário e possuía riqueza e poder além da imaginação. Mas, acima de tudo, ele precisava exibir esse poder. Ele dominou a natureza e o deserto e construiu um grande reino. Mas sua ambição não tinha limites. Herodes queria competir no palco mundial. E para mostrar que era digno dos senhores romanos, Herodes construiria uma nova cidade tão imponente quanto Roma. As realizações de Herodes o Grande foram ofuscadas por sua reputação como ditador cruel. Ele tinha obsessão por obras grandiosas. Nossos investigadores viram como a ambição, o ego e a paranoia de Herodes o levaram a criar uma série de magníficas fortalezas. Mas em 28 a.C., um novo projeto eclipsaria todos os outros. A construção de uma nova cidade na costa mediterrânea da Judéia, que incluiria o primeiro porto feito pelo homem. Era a cidade de Cesareia. O engenheiro Mark Talesnik quer descobrir onde ficava o porto de Herodes. Ele é acompanhado pelo arqueólogo Yosef Porev, que estuda a região há mais de 20 anos. O quebra-mar original ficava... O quebra-mar original ficava ali. Era um grande porto com 450 metros de comprimento. Para visualizar a extensão do antigo, é preciso sair para o mar. Estamos agora no local onde ficava a abertura do quebra-mar do porto. Isso é incrível. Então a abertura do quebra-mar ficava ali. Era uma abertura de 35 metros por onde os navios entravam no porto. Sim, havia 2 torres altas que os navios podiam ver à distância. E havia algum farol também? Sim, sim. Os romanos da Baía de Nápoles foram os primeiros a perceber que a cinza vulcânica endurecia quando molhada. Conhecida como pozzolana, foi o primeiro concreto submerso da história e permitiu que Herodes construísse o porto de Cesareia. Arqueólogos descobriram restos de armações de madeira que eram colocadas debaixo d'água e preenchidas com pedras e pozzolana. Quer dizer que eles construíram o porto como um caixão. Sim. No meio do mar. Sim, sim. Eles pegavam caixas de madeira, jogavam as caixas no mar e as enchiam com pedras e concreto para que afundassem em um local determinado. Sim. E repetiam o processo. Sim. Era uma revolucionária obra da engenharia. O primeiro porto marítimo artificial. Mas ninguém previu a ação do mar contra a estrutura. Em poucos anos, a areia invadiu o quebra-mar, formando uma nova faixa de terra. Mas os arquitetos de Herodes encontraram uma utilidade para ela. E construíram um hipódromo para corridas de biga. Aqui ficavam os portões por onde as bigas entravam. Os portões se abriam simultaneamente. Isso é uma rocha com um sulco. Era como se fosse uma cerca se abrindo? É possível, sim. Após passarem pelo portão, as bigas se dirigiam até uma barreira central.
Dali em diante, a corrida consistia de um vale-tudo ao redor de vários circuitos. As arquibancadas comportavam até 800 espectadores. Com o crescimento de Cesareia, a capacidade dobrou. Aqui podemos ver um segmento de bancada muito bem preservado. Era importante ter uma boa visão das curvas onde havia muitos acidentes. Então as pessoas sentavam aqui só para ver os acidentes? Sim, elas gostavam disso. Elas gostavam, né? É. E as bigas corriam na areia? Sim, arena significa areia em latim. Ah, eu não sabia disso. Herodes construiu a cidade mais moderna do mundo romano. Herodes trouxe arquitetos romanos à Judéia. Tanto o teatro como o circo romano que vimos anteriormente foram projetados seguindo características da arquitetura romana. Os teatros romanos tinham um formato semicircular. Esse foi o primeiro teatro da Judéia. Seu projeto foi concebido a partir de um entendimento de acústica, assegurando que o menor som fosse ouvido das bancadas superiores. O que havia de especial na acústica do teatro? Bem, logo atrás do palco havia uma parede muito alta, fazendo com que todo o som fosse empurrado do palco para a plateia. As vozes eram ouvidas de qualquer lugar. É uma Bela vista, não? bela vista. Os melhores assentos da casa. Um belo cenário também, com o pôr do sol. Herodes batizou a cidade de Cesareia para homenagear seu protetor, o imperador romano. O projeto era uma obra de adulação e deu certo. Ao construir uma cidade romana em um reino judaico, Herodes corria o risco de irritar seus súditos. Para manter a lealdade do povo era preciso mantê-lo feliz. E Herodes fez isso através de outra obra: reconstruindo a cidade de Jerusalém. O resultado seria uma das maiores obras de engenharia da história. Jerusalém, capital da Terra Sagrada. Em busca do mundo perdido do rei Herodes, nossos investigadores visitam o local onde ele causaria maior impacto. Herodes era violento e cruel, mas também muito inteligente. Ele sabia que um povo feliz seria mais fácil de ser governado. Herodes fornecia comida, entretenimento e, o mais importante, água. Os judeus foram um dos primeiros povos a valorizar a higiene e a limpeza, tanto nas práticas religiosas como no dia a dia. Então Herodes os presenteou com a reconstrução e expansão do maior banho público de Jerusalém, a piscina de Siloé. Acompanhado por Eyal Meron, Mark Talesnik segue para a região de Jerusalém, conhecida como Cidade de Davi. Ele quer saber como era a piscina na época do rei Herodes. Apesar de ser muito citada na Bíblia, ela só foi descoberta recentemente. Qual era a função da piscina? Bom, basicamente, a primeira função era fornecer água potável, era a principal utilidade, e também era utilizada para banhos rituais. A cada ano, mais de 150 mil peregrinos vinham ao local para visitar o templo na montanha acima e precisavam de água para os rituais de purificação. Só para você ter uma ideia do tamanho, podemos ver um canto da piscina bem aqui. E o canto oposto fica ali, onde aquelas pessoas estão reunidas. Esse é um lado da piscina com 50 metros de comprimento, então temos o outro lado que tem outros 100 metros aqui naquela direção e formam uma piscina com uma área de aproximadamente 4.000 metros quadrados. É enorme. É muito grande mesmo, isso. Maior que 2 campos de futebol. É, isso mesmo. A água que enchia a piscina vinha da nascente de Gião, a 425 metros de distância.
Mark descobre que os engenheiros de Herodes podiam direcionar e controlar o fluxo da água. Isso é incrível. Fantástico. Eu estou sentado em uma falha, uma fratura na rocha. A falha vai até a superfície do solo e os engenheiros, seja lá quem fossem, utilizavam a falha para criar um tipo de desaguadouro. Assim podiam controlar a direção da água para as diferentes regiões e controlar a altura da água na piscina. Podiam fechar uma válvula e enviar a água para outro lugar. Na época de Herodes, a piscina de Siloé teria essa aparência. Esse foi o cenário de uma das histórias mais famosas da Bíblia, a cura do homem cego. Apesar de Jesus ter vivido após o reinado de Herodes, essa era a piscina que ele conhecia e frequentava. Foi nesse local que ocorreu a história da cura do homem cego. É uma ótima história. Quando Herodes subiu ao poder, a água de Jerusalém fluía ao longo de túneis antigos escavados na rocha, passando por uma rede através dos morros ao redor da cidade. A.L. Maron leva Mark Talesnik em um passeio pelo subterrâneo para mostrar as dificuldades enfrentadas pelos construtores da época. Quando o caminho de um aqueduto encontrava um morro, às vezes era mais fácil atravessá-lo do que rodeá-lo. Mas isso não quer dizer que escavar os túneis fosse um trabalho fácil. Estamos entrando em uma seção do túnel onde o teto é muito mais baixo. Observando a rocha que forma o teto, eu posso ver que é construída de sílex ou pederneira, que é uma rocha muito, muito dura. E o que isso significa? É muito mais dura do que a rocha ao redor, que é a arenito. Eu imagino que eles se cansaram de cavar ali em cima e desceram para cá. Mesmo hoje, construtores teriam dificuldade em trabalhar com esse material. Herodes continuou renovando a rede de fornecimento de água de Jerusalém. Seus engenheiros construíram um novo aqueduto para carregar água potável das piscinas de Salomão, perto de Belém. Era conhecido como o Aqueduto Superior. Hoje, pouco resta de sua estrutura. Mas Mark Talesnik e A.L. Maron encontram uma das poucas seções remanescentes. Esse é um segmento do aqueduto superior que se manteve intacto por 2000 anos e isso é realmente impressionante. O aqueduto era feito de quê? Bom, ele é feito basicamente de gesso, um gesso hidráulico para impedir que a água vaze pelo sistema. E essa cor cinza é um sinal de que a estrutura foi feita no tempo do rei Herodes. Nessa época, costumavam combinar cinzas com gesso para obter essa cor distinta aqui. Eu sempre quis ser um trabalhador municipal. Vamos ver. A inclinação de um aqueduto romano pode ser pequena. Essa seção parece totalmente plana e Mark quer descobrir se ela tem algum declive. Vamos colocar mais água para ver se descobrimos a direção do fluxo. Não temos água suficiente. Não, temos sim. Ali, ó, temos um fluxo ali, correndo bem ali. Sim, tem um fluxo bem suave nessa direção. É isso aí. É isso aí. Muito bom. Sorte dos engenheiros de Herodes. O aqueduto superior de Herodes tinha uma inclinação de apenas 16 metros ao longo de 14 quilômetros de extensão. Se houvesse água o bastante no cano, o fluxo iria para a direção mais baixa. De cima para baixo. É assim que a física funciona. Exato. O aqueduto mais bem preservado de Israel foi construído para abastecer a cidade de Cesareia, construída por Herodes. O arqueólogo Yosef Poref leva Mark Talesnik até a fonte de água. As nascentes de Monte Carmelo, que ficam a 8 quilômetros de distância. A que altura estamos? Estamos a 50... 50 metros acima do mar. Sim, a fonte está aqui. Veja, pode ver a água correndo. Daqui a água era direcionada por canais cobertos. Veja a construção original. Aqui em cima você pode ver o teto triangular que protegia a água de contaminação
pois ela era utilizada para beber. Sei. A água enchia essa piscina de armazenamento antes de ser direcionada ao vale para a cidade de Cesareia. Nos últimos 8 quilômetros, um aqueduto elevado carregava água ao longo da costa até a cidade. Era o canal de transporte mais bem construído do país. Mas o projeto arquitetônico mais ambicioso de Herodes ainda estava por vir. Era uma construção em uma escala jamais vista que marcaria Jerusalém até os dias de hoje. Nossos investigadores estão descobrindo o legado do rei Herodes, o Grande. Estruturas monumentais construídas por toda a Judéia durante seus 33 anos de reinado. Naquela época, Herodes se esforçou para agradar seus mestres, os poderosos romanos que haviam lhe concedido o trono da Judéia. Ao mesmo tempo, seus súditos o abominavam. Ele era um rei imposto por uma potência estrangeira. Herodes quis se provar digno do povo judeu. E fez isso concedendo-lhes o maior presente imaginável: a reconstrução do templo, o local mais sagrado da terra para os judeus. Ori Soates e o historiador Ken Spiro visitam o local. A construção foi destruída há séculos, mas grande parte da muralha permanece de pé. Essa seção é conhecida como Muro das Lamentações. Herodes construiu essa muralha para segregar, que acabou se tornando um local sagrado para o povo judeu ao longo dos séculos. É como se fosse um pedaço do templo, certo? Certo. Ironicamente, o homem que possuía uma relação ambivalente, até mesmo hostil com o povo da Judéia, foi quem construiu o local mais sagrado do mundo para os judeus. É incrível. É realmente muito interessante. O que vemos aqui é apenas um fragmento da obra de Herodes. Para termos uma ideia do tamanho da construção, Mark Talesnik atravessa o vale até o Monte das Oliveiras. Somente a essa distância é possível visualizar a grandiosidade dessa obra. Pronto. É uma bela vista. Hoje, uma mesquita dourada marca o local do Templo de Herodes. Temos uma bela visão daqui. O maior desafio enfrentado por Herodes foi construir uma grande plataforma no topo da montanha. O que ele decidiu fazer de uma maneira sem precedentes no mundo antigo foi construir uma grande muralha ao redor da parte superior da montanha para permitir a terraplenagem do local. Sabe qual era a dimensão disso? Sim, tinha cerca de 500 metros por 300 metros. Quando Herodes terminou o projeto, essa era a maior plataforma artificial do planeta, do tamanho de uns 24 campos de futebol. Herodes reformou e estendeu a plataforma do Monte do Templo. Para sustentar a colossal massa de terra, ele cercou toda a área com uma vasta muralha. Mark Talesnik desce até o canto sudeste para ver como a muralha foi construída. Daqui vemos a altura total da muralha. 30 metros de altura, como um prédio de 10 andares. As pedras têm 1 metro de profundidade. Temos esse efeito de zíper, com pedras travadas e impostas. Enormes pedras convergendo em um canto, formando um zíper. Uma pedra grande, uma pedra pequena. Uma pedra grande, uma pedra pequena. E assim subindo até o topo. O muro era apenas uma parte da estrutura. Para compensar o nível do declive da montanha, os engenheiros de Herodes construíram uma rede de grandes passagens arqueadas. Mark Talesnik e Ken Spiro seguem um túnel embaixo do Muro das Lamentações. Escondido sob a superfície, encontra-se o mais refinado exemplo da construção em pedra da época de Herodes. É a chave para a construção do Templo do Monte. Se observar as pedras, verá que estão intactas. Veja, quase não há falhas. Parece que acabaram de ser colocadas aqui e podemos até ver as marcas de cinzel, feitas há 2000 anos pelos pedreiros de Herodes. É uma beleza.
Não há sinal de erosão. A junção é perfeita, não há nenhum espaço entre as pedras. Perfeitamente cortadas e assentadas. Olha só isso, magnífico. Parece que foram colocadas ontem. Algumas pedras utilizadas na construção do Muro de Herodes são gigantescas. Tá aqui, temos 13 metros e 10 centímetros. É uma pedra comprida. Vamos medir a altura desse bloco. Temos 3 metros e 7 centímetros. Eu sei que essa pedra tem uns 5 metros de espessura. Assim, vamos fazer os cálculos. Densidade do arenito, 2,4 toneladas por metros cúbicos. Então, temos uma pedra que pesa 550 toneladas. É uma pedra bem grande. Bem grande mesmo. Além de construir o Monte do Templo, Herodes expandiu a cidade. Ele adicionou uma segunda muralha e construiu um palácio longe do bairro judeu, segregando a cidade de Jerusalém. O Palácio de Herodes fica do lado de fora, a oeste da região do Monte do Templo. Herodes era... Em suas obras, ele tinha uma personalidade contrastante. De um lado havia o bairro judeu com o Monte do Templo. E do outro lado havia... O bairro romano. O palácio, sim, o Palácio Real. A fortaleza existe até hoje. Essa é a entrada de uma área que chamamos de cidadela. Certo. Muito do que vemos aqui dentro é anterior à época de Herodes. Herodes garantiu que fosse fortemente protegida. Esse é o fosso, exatamente como Herodes o construiu. É um fosso seco. Aqui, eles faziam uma vala para construir fortificações adicionais. Certo, e essas pedras são da época de Herodes, correto. as pedras maiores. Apesar de todo o poder e riqueza, Herodes era consumido pela paranoia. Isso se reflete no projeto das torres da cidadela. E as torres que podemos ver daqui, temos uma torre ali, 2 e 3. O interessante é que as 2 torres maiores estão voltadas para o interior da cidadela. Sim. É irônico, pois deveriam estar voltados para fora. As pessoas dizem que Herodes tinha mais medo dos judeus Certo. do que dos romanos, Certo. o que deve ser verdade. Ele confiava muito menos nos judeus. A intenção era que ninguém duvidasse do poder e da soberania de Herodes ao entrar no complexo de templos. Os judeus entravam pela escadaria sul. Mark descobre que até os degraus tinham um projeto especial. Os engenheiros e arquitetos de Herodes pensavam em tudo. Se observar os degraus, verá que tem tamanhos Sei. diferentes. Temos a distância de 1,5 metros, 1,5 metro, 1,5 metro. Foi projetado assim para que as pessoas refletissem enquanto subissem as escadas e se preparassem antes de entrar no Monte do Templo. O primeiro templo foi construído pelo rei Salomão, e Herodes tinha a intenção de ofuscá-lo. Nenhuma pedra restou do templo de 53 metros de altura. Ele queria se imortalizar e impressionar o povo judeu. Ele queria que as pessoas olhassem para a construção e se espantassem. Ironicamente, apesar de não ser uma boa pessoa, ele foi um dos poucos a receber o título de o Grande. O Monte do Templo de Herodes era a construção mais importante da Terra Sagrada. Representava o auge do reinado de Herodes e a glória da nação judia. Era a culminação de todas as suas obras. Como nossos investigadores descobriram, ele se beneficiou do conhecimento adquirido em Massada, de como reforçar declives perigosos e como esculpir grandes blocos de pedra. Do Herodium, os construtores de templo aprenderam escala e como construir em diferentes níveis. A construção de uma cidade inteira em Cesareia sugeria que nada estava além do alcance de Herodes. E o Monte do Templo foi a prova final. O rei Herodes sempre será lembrado como um vilão. Cruel, determinado e egocêntrico. Entretanto, foi esse homem com essas características que produziu algumas das mais extraordinárias façanhas da engenharia.
Em 2007, arqueólogos descobriram uma tumba ornamentada em uma escavação em Heródion. Apesar de não haver nenhuma inscrição, a riqueza e a localização da tumba levam os arqueólogos a acreditar que este seja o local onde Herodes o Grande foi enterrado. As pesquisas continuam, mas se os arqueólogos estiverem certos, esta pode ser a tumba do maior construtor do mundo antigo.